Olá, pessoal, boa noite. Como é Oi, que vocês galera. estão? Prazer estar aqui com vocês hoje, de novo, como todas as terças. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial, que é a Carol. Ei, Carol! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra. Ah, é uma honra pra gente, pô, receber você aqui. E com a Mica também. Oi, galera. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigada, Carol, mais uma vez, pela oportunidade de compartilhar aqui o seu conhecimento com a galera. Obrigada, pessoal, por Aprender assistindo. também, viu? Vocês me vêm aprender. Carol, quero Isso só aí. saber se você já tá seguindo a gente. Assim, dúvida. Claro, nós só tem que mostrar evidência. Trabalhamos com evidência. Importantes para auditorias framework compliance. Evidências, claro que sim. Então tá bom. E obrigada também por todo mundo que tá assistindo a gente, os nossos IAMers, como o pessoal chamou na outra live. Agora os nossos fiéis seguidores, Carol, a gente tá denominando eles de IAMers. O que você acha desse nome? Achei ótimo. Já subiu a hashtag? Tem que subir a hashtag para dar engajamento. Achei ótimo. Muito bom. Então, quem assiste a gente toda semana já comenta aqui na live, hashtag IAMers, sou IAMer. Ai, gente, só vocês. Brasil Lovers. Todas as frases que gerem engajamento. Bora lá, então? Hoje a ideia é a gente falar de governança em cyber, né? E a importância de governança para a gestão de identidades. Na verdade, a gente vai falar da importância de governança para cyber como um todo e vai falar especificamente de gestão de identidades. Mas é um tema super polêmico e a gente tem recebido bastante perguntas com relação à governança. Governança só de cyber? Tem que ter governança de IAM? Como que funciona isso? E a gente trouxe uma super especialista hoje para falar com a gente sobre isso. E aí, Carol, conta um pouco pra gente, então, de você. Para o pessoal conhecer você também. As pessoas vão falar assim, gente, mas sou eu. Posso Você não viu a nossa. O filtro, cadê o filtro? Ó, Nath, providencie filtro para as lives aqui. Vou fazer isso, pode deixar. De novo, obrigada. E assim, ó, vou puxar aqui, porque é um orgulho também estar no meio de mulheres no mundo de cybersecurity, né? Há alguns anos atrás, eu acho que ainda precisa desenvolver, incentivar, né? A gente precisa ainda reforçar esse time, mas já melhorou e é um orgulho muito grande estar aqui, todas mulheres, para falar de um tema que antes era muito técnico, né? Eu comecei em cyber, não vou falar anos, né, para ninguém fazer conta, mas há muito tempo atrás. Entrei e o meu primeiro job assim foi na área de segurança analista júnior. Me colocaram no projeto que chamava RBAC. Sabe o que é RBAC? A gente conhece só um pouco. Né? Exato. Aí eu falo, gente, nunca fiz isso, analista júnior, nunca fiz o que é RBAC, vamos pôr perfil por função no banco, assim, né? Não é aqui, né, em casa, ó, dividir responsabilidades e cada um faz uma no banco, né? Então, como que coloca? Então, foi minha primeira experiência. Eu entrei em IAM, entrei em gestão de identidade na época. Ah, eu não sabia disso, hein, Carol? Que inusitado! Eu entrei e na época, isso eu tô falando 2006, 2007, sei Calma, lá. deixa eu fazer a conta aqui. Faz a conta, eu tinha 16 anos. E aí, entrei e comecei, assim, gente, acho que a questão de você entrar em gestão de acesso, a sua porta de entrada, tem duas áreas, e por coincidência, são as duas que eu acho muito importante, assim, você já começar, governança e gestão de acesso, o que você aprende, né, com todo respeito aos IAMers, a carvoaria, né, é ali, ó, é ralação, né, você implementar, você mexer com acesso, né, você mexer com privilégios, a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, assim, comecei entrei já, né, já tinha o projeto, o desafio, né, o projeto era implementar o RBAC no banco.
Eu comecei lá atrás, tinha fusão de empresas, então também loucura a questão de identidade mesmo, né? Vocês vivem isso, né? Terceiro entrando no nosso AD, meu Deus, terceiro entrando no IDM, vai entrar com o nome da empresa, muda o código, mas quem era funcionário, aquela loucura. Então, comecei lá atrás com isso, depois passei para revisão de acesso, caótico, revisão de acesso em Ah, super tranquilo, pô. Super, revisão de acesso na época sem hoje ferramenta, né? Antes, papel impresso. Tem muita gente que faz sem, viu? Faz, né? Eu tô falando o melhor dos mundos, é ferramenta, budget, é maravilha, automação, Exato. chat fazendo revisão, mas quando eu ia na mesa dos superintendentes lá, né? Com papel. Papel, entrava lá. Primeiro, a dificuldade era agendar, né? Porque o cara falou, quem é? Quem vem aqui, né? Bater, cheio de meta para bater. Ia lá com papel. Chegava, oi, preciso revisar acesso, né? Controle, dava aquelas siglas, SOCs, PCI, sei lá, todas as regulamentações possíveis. Chegava lá, o cara falava assim, tá, né? Nem olhava, continuava ali trabalhando, tá, vai, e aí? Aí você vinha, né? Que é um desafio que eu não sei, depois de tantos anos ainda deve. Então, vamos lá, vamos revisar o perfil da Nath. Ela tem a transação XXYZ. Depois ela também tem o perfil AAAB, tal. O cara falava assim, o que é isso? Aí você fala, cara, cadê a descrição? Porque não é um negócio assim, a Nath tem o cadastro da ordem de venda que possibilita. Imagina que sistema, né? Mainframe ainda na época era arroba, Nossa! Então, loucura. Assim, só tomava chapuletada, gente. A pessoa botava para correr. Eu tinha eu e meu parça, que era de revisão de acesso. A gente chegava a ver situações que eu entrava por um corredor, porque eu tinha marcava reunião, né? Meia hora para revisão acesso. Marcava, você via a gente entrando, ele saindo pelo outro lado. Falava, meu, vou fugir. Né? Desculpe, não consigo, não aparecia. Era um show de horror, só tomava enrolação. Então, essa foi minha vida no início de segurança. E eu sou ainda uma guerreira, tô aqui ainda, né? Então, resistiu bravamente. Carol gosta de sofrer. Não, gente, uma hora vai dar, uma hora alguém vai dar atenção para a segurança da informação, né? Agora tem um nome bonito de cybersecurity, mas era segurança da informação. Depois disso, passei, né? Aí fui para outras disciplinas, né? O bom de você trabalhar em banco, de você entrar já também numa área que a regulamentação de Banco Central é um segmento que a regulamentação de Banco Central é muito forte. Você entra com controles que têm que ser implementados, né? Com equipes, enfim. Aí eu naveguei área de VLP, naveguei área de unidades externas, foi quando eu tive experiências no exterior, enfim. Depois mudei para outro banco, continuei, aí fui para a área de governança. Aliás, aprendi Business Continuity também, que aí era banco, aquela coisa, né? Como faziam os incas, eles iam para escritórios de contingência na época, né? Fechava a porta, não tinha acesso remoto, né? Não se falava. Então, mudei um pouquinho, mudei para Business Continuity, gestão de crises, enfim. E aí, disso não saí, né? Então, fui muito, e minha carreira até hoje, né, mesmo saindo do segmento financeiro e indo agora, né, onde estou, que é manufatura e e-commerce, eu fui para o lado governança, para o lado mais processo. Eu não sou a hacker, eu não sei, vou invadir o Wi-Fi, às vezes me perguntam, não sei, gente. Eu falo, não, boa pergunta, pesquise, que eu não sei. Para a área de processo, área de governança, área de riscos, área de gestão de acesso, né, que acaba sendo a área mais processual do que, né, o Bitbyte ali como uma área de SOC, enfim, né? Então, e hoje permaneço aqui insistentemente na área de cyber. Que trajetória linda. Parabéns, Carol. Você sabe, Carol, que assim, que trajetória incrível. E você sabe que a gente recebe muita pergunta de alunos, enfim, das pessoas que sentem, eu não sou técnico, o que eu faço para aprender tecnicamente, ter um bom técnico? E quando a gente fala que as pessoas não precisam, porque às vezes a pessoa não tem essa veia técnica para ser um hacker, um hackerzinho, ou para, às vezes, aí para uma linha de automação para desenvolvimento. E quando a gente fala que não precisa ter um conhecimento tão técnico, assim, é óbvio que dependendo para qual segmento de cyber você for, você vai precisar desenvolver esse skill, né? Mas não são todas as disciplinas que precisam, né?
Não são. Ajuda. E aí é muito legal. Ajuda, sim. Serve para tudo, né? Tudo que você adquire conhecimento, mesmo você sendo, por exemplo, de cybersecurity, você saber desenvolver, te ajuda numa questão de gestão de vulnerabilidade para o cara lá, que é o dev, que é o cara que tem que corrigir, você conseguir direcionar. Você fala assim, putz, isso aqui vai funcionar ou não. Mas não é como fala, premissa para. Eu acho que cyber cresceu e a função que eu estou hoje, que é BISO, né, que é Business Information Security Officer, que é próximo ao negócio, é muito mais uma questão de gerenciamento de linguagem com o business e você saber como que você faz essa ponte do negócio com o cyber técnico do que você ser ali né, o operacional no sentido do tecnês mesmo, né? Eu preciso saber como que configura uma rede, como configura um IP, como que ajuda, mas não é essencial, dependendo da área que você vai, né? Da disciplina que você atua. Legal. E aí, para a gente falar um pouquinho aqui da IAM antes de se aprofundar de fato aqui no conteúdo, para quem está assistindo a gente hoje pela primeira vez, é importante saber, né, que nós somos aqui a IAM Brasil, a gente tem alguns serviços, né, além dos treinamentos, então ali a gente, para a parte de serviços, a gente trabalha com assessment, com mapeamento de perfis para RBAC, para SOD, a gente também faz alocação de equipe com mão de obra, né, especializada para operacionalizar ali toda a parte de atendimento, de IAM. A gente também tem algumas parcerias para implementação de ferramentas. Então, se a sua empresa estiver precisando de apoio em algum desses sentidos, procure a gente. E a gente também tem o Centro de Educação Continuada, que é o SEC, a IAM Academy, onde a gente tem os cursos, né, focados e especializados em gestão de identidades, e essa semana, a gente vai abrir a turma para o curso do SOD, então fiquem ligados nas nossas redes sociais para vocês não perderem a oportunidade. Para quem está esperando aí ansiosamente o curso de segregação de funções, essa semana a gente vai abrir as vagas, tá bom? E aí, bora lá então falar de governança? Bora. E aí, para a gente começar, Carol, para a gente fazer um alinhamento aqui de conceitos e colocar todo mundo na mesma página. O que é governança? Se a gente pudesse explicar assim e trazer esse conceito de uma forma mais ampla. Cara, eu acho que eu vou falar o que não pode e o que somos e o que não pode ser, né? Para mim, governança é o core, governança é o coração da área de cyber, exatamente por isso, né? Porque a gente olha muito o cybersecurity como parte técnica, como um SOC, como monitorar ataque, ameaça, o vírus, né? O tipo de ameaça que tá, ou implementar controles de EDR, NAC, toda aquela parte super técnica, né? Mas quem sustenta essa operação, né? Quem que olha para uma parte de investimento, de budget, de alocação de recursos? Quem que olha para uma parte de conscientização, né? Como que você... Não é só... Cybersecurity hoje não é só a nossa área, né? Cybersecurity é a organização. Isso já há um tempo vem, né? Não é só o controle de cyber, não é só responsabilidade de cyber, né? Da equipe de cyber em si. Quem que olha os riscos, né? Como que eu priorizo se eu tenho que implementar o controle A ou o controle B? É em cima de uma gestão de riscos, né? Quem que cuida, quem que faz esse assessment, quem que gerencia, ou pelo menos, na verdade, né, que se a gente seguir o fluxo, né, quem que identifica o risco, quem que endereça se esse risco vai ser tratado ou se ele vai ser aceito, né? Então, toda essa parte de sustentação processual é governança. Né? Aí você pode falar também de terceiros, né? Porque aí tem o desafio, né? Implemento dentro de casa. E como eu monitoro os meus fornecedores, né? Como que eu monitoro os terceiros? Então, além de fazer dentro de casa, eu ainda tenho um processo de gestão de terceiros, né? Política, né? Não, as coisas, né, não funcionam sem documentação, sem uma política guiando, né? É aquela história de processo não tem que estar atrelado a uma pessoa, o processo não tem que estar na cabeça de ninguém, tem que estar documentado, né? Então,
toda essa parte de sustentação da operação técnica é governança, né? E o que eu falo que não pode, né? Que já essa é pegadinha, triggers para colocar tudo. Ah, não sei o que põe é governança. Aquela coisa que ninguém quer fazer, sabe? Precisa ir lá e responder um questionário que não sei quem mandou. É área de governança que faz, né? Então, assim, não pode ser. É bem isso mesmo. Não é curva de rio, né, Carol? O pessoal acha que é curva de rio. Para tudo, né? Não sei quem faz, ou não é chato, bota para a governança fazer. A palavra em si virou um charme, né? Ultimamente tudo é governança, né? Temos que estabelecer uma governança, temos que criar governança. Você fala de 10 é por isso que se confunde muito, viu, Carol? Porque governança é um nome que está em tudo, né? Quando a gente fala de acesso, quando a gente fala de vulnerabilidade, quando a gente fala de cyber. E aí é difícil, às vezes, quem não está no contexto, ou até numa empresa grande que tem uma estrutura mesmo de governança, entender esse papel e onde se encaixa, né? Eu mesmo já tive dificuldade de entender isso, porque em muitas organizações a governança ela é meio que espalhada, às vezes até TI faz um papel de governança, e cyber não tem um cara de governança. Então, em algumas empresas, essa visão fica um pouco conturbada, né, referente aos papéis, e o nome, né, é um nome tão usado que aí por uma área que chama governança. Cara, o que uma área que chama governança faz, né? Governança de cyber, então... É bem isso, Miki. Assim, e você tocou num ponto, acho que é bem importante separar aqui, né? Acho que pensando aqui num frame, você tem a área de governança, que é isso que eu citei, todas essas ações, essas atividades, esses processos, que a área de governança está responsável dentro de um ecossistema da área de cybersecurity. Aí você tem a palavra governança, né? Que a palavra governança é documentar, é você tornar um processo, né, documentado, é você monitorar se esse processo está sendo executado, né? Se ele está sendo seguido através de uma documentação, enfim. Que aí a palavra governança, que sim, a governança tem que ter em todas as áreas, em todas as dimensões, né? Mas assim, a área de governança, ela tem sim papéis e responsabilidades definidos. Né? Legal, muito bom. Muito bom. E eu acho que tem um outro contexto também, falando dessa parte mais ampla, né? Que não sei se você concorda, Carol, mas eu acredito que governança tem um lado muito estratégico também, né? De olhar para as políticas, olhar para o risco, olhar para o momento atual, olhar para o budget, como você comentou, e aí ajudar estrategicamente com esse olhar de, olha, talvez uma melhor estratégia ou estrategicamente para mitigar X risco, onde a gente está mais exposto, ou olhando para o budget e aonde a gente consegue alocar melhor esse recurso seria aqui em X lugar e não Y, em X solução e não N. E governança tem muito essa questão estratégica, né? Tem, e assim, né, disso, eu vou falar, né, trazer exemplo para a vida, né, não dá para priorizar tudo, eu não consigo fazer tudo na minha vida. Então, assim, eu tenho que ter um gatilho que seja o risco, que seja o budget, que seja atender o que o negócio ou a estratégia da empresa precisa nesse momento, mas não dá para fazer tudo. Quem faz, se eu priorizar tudo, você não prioriza nada, né? Então, exatamente, tem esse olhar, tem que ter um direcionador, tem que ter um gatilho e muito melhor, né? Pensando hoje na minha role atual, na minha posição atual, muito melhor quando eu tenho um framework por trás do que a Carol acha que o melhor é priorizar. Quando eu falo de framework, ó, nem foi combinado. Você consegue se basear melhor para você defender, vamos dizer assim, né? Não gosto muito da palavra defender, mas de você conseguir priorizar o que é importante e o que não é, né? Então, tem essa questão estratégica, sim. É o que deveria iniciar, né? Se você pensar de uma forma preventiva, deveríamos iniciar com que a governança, a área de risco, né? A gestão de risco, não vou nem falar área, mas a gestão de risco dentro de governança vai te falar. Agora, quando você é reativo, não, você atende sob demanda, né? Aquilo já está sangrando, você vai lá e vai estancar. Mas se você pensar num frame, deveríamos iniciar com risco, né? Com risco e estratégia.
Perfeito. A gente trouxe esse desenho, a gente adora um frameworkzinho aqui, viu, Carol? Isso é ótimo. Para não falar depois fica na cabeça, né? A Carol falou, e assim, né, gente? Vamos combinar, não precisa inventar nada, né? A gente não tem tempo para ficar inventando as coisas. Alguém já fez, ó, diz a inteligência artificial, alguém já jogou informação, né? Para quê? Lá no chat GPT, ele falou. Não é? Alguém lá atrás, né? Usou, pensou, desenhou. O que você faz às vezes, né? Muda de bolinha para quadrado, né? Mas assim, a informação alguém já pensou, né? Alguém já criou esse framework. Então, bora seguir, né? Então, e aí esse framework que a gente trouxe mostra um pouco isso, né? Esse alinhamento desse conjunto, né? Então, ali de controles com políticas e processos da situação atual de cada organização, e aí olhando para a governança de uma forma mais ampla, casando ali com esse processo de olhar riscos, ter uma definição estratégica, depois fazer a gestão daquilo que definiu, fazer uma comunicação, cascatear. A gente trabalhou numa empresa que fazia isso muito bem, né? Que era cascatear a comunicação. Eu vejo hoje no mercado algumas empresas patinando com umas coisas que seria resolvido facilmente com uma boa comunicação, né? E depois ali monitoração, e aí essa monitoração vai retroalimentar o risco, né? Para dizer se está indo no caminho certo ou se às vezes existe uma outra exposição que não foi vista antes ou que é algo que mudou ali no meio do caminho, né? Não é o catálogo de risco, enfim, como cada empresa, né? Mas o registro dos riscos, enfim, ele não é engessado, ele não é paralisado, né? Tem que ter um exercício, sim, de retroalimentação, né? Se você ficar com esse mesmo risco lá atrás, não. Retroalimenta, né? Faz uma revisão, vamos avaliar novos cenários, como você falou, né, Nath? Novos inputs, às vezes não é só a questão de ameaça cibernética, mas estratégia da empresa, né? A estratégia da empresa mudou, retroalimenta esse risco, nosso apetite a risco diminui, aumentou, enfim, isso é o flow, né? É como deveria. Normas políticas, nem fala, é o que você falou, né, Nath? Tudo tem que estar documentado e tem que estar bem comunicado, né? E nada melhor do que normas e políticas para guiar, né? E no meu ponto de vista, é uma coisa bem complicada a parte da comunicação, né? Porque às vezes a gente estrutura uma política linda, que faz parte desse processo, a gente coloca o cara para assinar quando ele entra, a gente coloca ele para assinar crente, né? Ou pelo menos. Ele recebe 150, ele está interessado no vale-refeição, no salário, se a proposta dele é um aceite na política de cyber. Exato, e está tudo escrito, está tudo lá, né? E quando a gente fala de gestão de riscos, a gente não fala só na visão, né, de colaborador, mas de tudo. Quando a gente fala de cyber, então, ativos, permissões, e aí é tudo check, 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 até o dia que você vai trocar uma ideia com ele fala, mas como assim, né? Um clássico é numa revisão, por exemplo, de acessos. Está lá dentro da política, da função de um gestor, revisar os acessos e garantir, né, que aqueles acessos ali que estão sendo liberados, ele está validando minimamente como gestor daquele usuário, em alguns casos. E aí, quando vai para uma revisão, ele fala, não, mas isso não é um papel meu, eu não tenho que fazer isso. E aí, né, aquela comunicação versus a política muito bem definida, não se fala, e aí gera um atrito. Então, eu vejo, assim, dentro, né, pelas organizações que eu já passei, era uma coisa muito comum. Está muito bem escrita a política, mas não existia uma comunicação muito boa. E às vezes, assim, a comunicação não é você simplesmente mandar um e-mail, né? Porque isso é outra coisa que vai para a caixa, ele vai, como 1 milhão de e-mails que ele recebe, ele vai ignorar aquilo dali e não vai prestar atenção, né? Então, como trabalhar essa comunicação é importante para fazer com que esse processo gire, né? Então, desde alinhar as expectativas, responsabilidades, até, de fato, engajar as pessoas para trazer riscos, né, relacionados ao processo, porque nada melhor dispor, identificar e pensar juntos em como fazer isso aqui no dia a dia, né, desde a identificação até a gestão desse risco, do que a pessoa que está no dia a dia informando, né? Então, se ela tem um canal aberto, se ela tem uma pessoa que ela pode contar, né, um gestor, enfim, um BISO ali, um cara que tem um papel de negócio, que consegue se relacionar e transitar de forma cross nas áreas, cara, o papel de governança é extremamente explorado, né? Você consegue explorar ele em todas as suas capacidades e, enfim, trazer benefício. Então, acho que dentro de tudo isso aqui, a comunicação, no meu ponto de vista, é o ponto
é a linha assim, de partida e de continuidade do processo de governança. Eu acho muito importante. E a gente vê que tem uma defasagem assim, desse papel em algumas organizações que acabam impactando, né? Sim, comunicação clara, comunicação direta, né? Não é só comunicar, como você disse, né? Você pode implementar cyber ou controles de segurança de diversas formas. Ou é aquele negócio, né? No medo, não é nem o mandatório, é no medo, né? Ó, vai sofrer, faz isso. Ou você faz na punição, tipo, use cinto de segurança, senão você toma uma multa. Ou você vai no participativo, né? Você trazer exemplos reais que façam com que a pessoa se conecte do que estamos falando, né? E se você falar tecniquez, ninguém conecta. Se você começa a falar assim, vai vir o golpe, o ransomware, smishing, o que for, o phishing, hoje ainda, né? Eu não sei se ajuda ou não, né? Mas os golpes estão chegando um pouco mais próximo, né? Porque antes o golpe, você lembra, o golpe antes era ligar e falar, fulano tá aqui, Nath, sua filha, você nem filha tem, né? Era aquela coisa muito amadora. Hoje não, né? Hoje todo mundo sabe falar. Falar com a minha mãe, ela fala, isso é golpe, não é seu WhatsApp. Ela já fala com o cara, né? Com o golpista falando, olha, desculpa, você é golpe, a minha filha não é você. Então, assim, a informação chegou, né? Então, essa foi a forma com que as pessoas se conectaram um pouco mais de cyber, mesmo que ainda para um lado pessoal, de uma forma mais clara, né? Do que eu ficar falando que esse é o tipo de ataque de phishing com vetor, não sei das quantas, assim. Não, né, gente? É um golpe que chega de uma forma que você não pode clicar em link, que você tem que olhar o remetente. Então, comunicação clara, comunicação direta e comunicação na linguagem que todo mundo consiga entender. Que está muito relacionado com conscientização também, né, Carol? Como você comentou agora há pouco. Está muito relacionado com conscientização. É um trabalho que eu acho muito difícil fazer conscientização. Pensar em conscientização, em engajar de fato, né? Não só mais uma vez a política sendo assinada e um vídeo de onboard obrigatório sendo assistido no next, né? Eu acho que é muito difícil fazer conscientização numa organização assim de verdade, engajar, enfim. Mas é um papel muito importante. É difícil fazer, mas hoje assim, né? Hoje tem bastante empresa que oferece até serviços, né? Porque acaba a criatividade, né, gente? Você vai lá, primeiro você faz um jeito, depois você não consegue mais. O que eu vou fazer no próximo ano? O que eu vou fazer na próxima ação, né? Ninguém aguenta mais eu fazendo tal coisa. Contratador, sei lá o quê. Mas assim, o mais difícil que eu acho, jogo o desafio aqui, ó, para conscientização, é como que eu monitoro a efetividade da minha conscientização. Como que eu sei se aquele ator que eu contratei, que distribuiu tal coisa, ou o phishing, né? A campanha de phishing, acho que é o que mais todo mundo tem, né? Os testes de phishing que as empresas têm. Como que eu sei? É só pelo cara mandar não clicar? Mas ele não clicou porque ele falou, nossa, isso é um phishing, porque isso é óbvio, né? Exato. Eu identifiquei que o era um remetente, ou ele simplesmente não viu porque veio o seu e-mail, veio do benefícios do RH, veio das demandas do chefe dele, ele nem olhou, né? Então, como que eu monitoro a efetividade da conscientização? Mas não é tema conscientização, né? Mas é para a próxima. A gente pode falar disso numa próxima live. Isso. Eu tenho até uns cases para a gente falar. Ai, case de sucesso e de case para a gente avaliar, mas esse é um bom tema para uma próxima live. E aí eu acho até que a gente se antecipou um pouco para falar aí da relação de governança com cyber, né? E aí a gente gosta, como eu disse, de um frameworkzinho, a gente trouxe aqui o famigerado NIST, que muito se fala no mercado de cyber, e aí essa fotinho aqui já é da última versão, né, que foi lançada aí esse ano, é bem recente. E aí a gente percebe, assim, antes ele tinha só as disciplinas de fora, né, o Identify, Protect, Detect, Respond e Recover. E agora com essa nova versão, agora ele tem um Govern também ali no meio, para trazer a importância de governança, olhando de forma cross para todos os pilares, né, Carol? Sim, provavelmente era alguém que estava naquela situação de que todo jogava, né? Todo jogava, não, é governança, falou, não, peraí, deixa eu formalizar o que realmente faz a governança, né? E fazia falta, né, Nath, nesse sentido de que os controles dos processos, o Identify, Protect, Detect, isso fica claro, né? É difícil implementar, difícil priorizar, mas assim, fica muito claro o que é cada um, né? Mas e o que não
não está neles, né? A questão da governança, a gente acabou falando um pouquinho, né? O contexto da organização, a parte de estratégia, a parte de terceiros, né? De supply chain, papéis e responsabilidades muito bem definidos. Eu sou fã de framework, de novo, vou falar de novo, gente. Alguém criou, alguém inventou, alguém documentou, vamos usar, né? Tinha um chefe, que eu não vou falar o nome para ele não ficar se achando, que adorava esse nicho, eu lembro desse. E aí, acho que eu conheço esse chefe. Não vamos falar, porque senão não vamos gerar engajamento para ele, não. Mas assim. O niche, você usa, não é só para a parte de governança, acho que você pegar, falar assim, o que eu preciso ter dentro de Protect, né? O que eu preciso ter dentro de gestão de identidade, né? Por onde eu começo, né, Carol? Né? É tipo, por onde eu começo, né? O que eu tenho que minimamente eu precisaria olhar. Exato. Porque a galera fica perdida nesse mundo, porque é tanta coisa, né? A gente está falando de 6 pilares aqui, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aí. 6 pilares. Cara, tem 1 milhão de coisas em cada pilar, né? E aí, se você for tirar da sua cabeça, né? Que nem você comentou, sei lá, não usar esse framework, você vai demorar muito mais tempo. A chance de você bagunçar as coisas também, as responsabilidades é grande. Então, eu acho que é um framework de por onde começar. Cara, quero implementar cyber, o que eu faço? Né? É o cara que dá o norte. Para tudo, né? E assim, dependendo, né? Mas vamos falar assim, dependendo da posição que você tá, com quem você tem que trabalhar, se comunicar para vender cyber, né? Porque hoje cyber acaba sendo até um serviço, né? Dependendo, não é só a área de foundation, é um serviço que você presta para a companhia, né? Deixou de ser área só de regulamentação ou enfim, né? Assim, é um serviço prestado. E aí você usar um frame, você fala assim, é uma boa prática do mercado você fazer isso, né? Não é só porque o CISO, o BISO ou quem for que estiver naquela cadeira quer. Não, existe um framework por trás, as empresas utilizam, né? Então, é o ZAP ali, né? A carta que você tem também para conseguir implementar. E você disse muito bem, né? Que a gente está falando de 6 categorias, mas dentro dessas categorias explode, né? Para N controles, que aí te ajuda a priorizar, porque ou você recebe um papel em branco e fala, olha, ferrou. O que eu vou fazer, gente? A gente fala palavrão também. A gente fala, Carol, tá tudo bem. Põe a C, né? Põe para o que eu vou priorizar, ou em cima do que eu já tenho, o que, né? Porque aí é aquela questão, né? Quando você está numa empresa que você tem já processos muito bem estabelecidos, né? Tudo funcionando muito bem. Se existir essa empresa, me avisa que eu vou mandar. Você anota aí que eu vou mandar meu currículo, Nath. Mas assim, não dá para fazer, não tem. É uma questão de organização, né? O que eu vou priorizar? O que eu vou consertar primeiro, né? Então, o framework ajuda muito. Até ter clareza, né, Carol? A gente fala muito aqui que o mundo corporativo, de uma maneira geral, tem uma tendência de adquirir, né, ferramentas e soluções, achando que essa ferramenta vai resolver os problemas da vida, mas a pessoa, né, assim, a organização, não é nem a pessoa em si, né, mas a cadeira onde essa pessoa está e a organização como um todo, às vezes nem tem clareza de qual é o problema que ela precisa resolver. Sim. E se aquele problema é o que precisa ser priorizado naquele momento, porque não está utilizando nada de base, está utilizando o achômetro, ou porque alguém disse que seria o bom caminho, mas quando você utiliza um framework, olha para todo o seu ambiente, a gente fala muito isso para a IAM, mas é verdade para a cyber como um todo, né? E olha para todo o seu ambiente, considerando todas essas disciplinas, você consegue ter uma clareza de o quão ruim está, aonde está o seu maior nível de exposição e o que faz sentido, e aí olhando para o negócio, de novo, olhando para uma estratégia, para a parte de riscos, para budget, o que vai fazer sentido priorizar. Então, faz muito sentido usar isso como uma boa prática, não só para governança, mas para a gestão de cyber como um todo, né? E o niche é um framework muito fácil de ler, né? Assim, eu acho que também não fica, né? Porque senão você pega uns frameworks ali que você fala, gente, eu tenho que ler 3 vezes para entender e não entendi, não sei nem defender isso, né?
Então, o Nish é muito direto, né? Ele fala muito do controle em si, deve ter uma política de TDO, assim, Nish, ISO, né? Tem outros frameworks também muito bons, mas aqui ele fala, assim, dividido em 6 categorias, e exatamente, eu quero saber como que eu defino papéis e responsabilidades dentro da organização. Então, Roles, Responsibilities and Authorities ali, você vai naquele capítulo e vê tudo como que é a boa prática, né, de implementar essa categoria, né? Então, você consegue, ele é muito bem subdividido, né? Então, você consegue, quero falar de cadeia de suprimento, quero saber dos meus fornecedores. Como que eu implemento um processo de fornecedores? Cara, ali, sabe, que supply chain, né? Então, isso é a vantagem, eu gosto bastante do Nish por causa disso, dessa clareza, né? Não é linguagem muito blá, 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 assim. E ele é bem completo também, né? E aqui, falando de governança, muito aliado com o que a gente está falando, ele recomenda ali 6 categorias, né? Então, a parte de contexto organizacional, gestão estratégica do risco, muito alinhado aqui com o que a gente está falando, toda a parte de gestão de risco para terceiros, voltados para cyber, parte de mapeamento de atribuição, responsabilidades e funções, políticas, processos e procedimentos, e aí um oversight também para fechar. Eu sou também, é outra coisa que eu acho, monitoramento, indicador, né? Se mede com indicadores. Você consegue falar assim, se eu estou indo ou não no caminho certo através de indicadores. Então, e como que eu monitoro, né? Como que é um pouquinho do que a gente falou, como que eu retroalimento toda essa cadeia, né? Eu preciso ter insumo para que eu retroalimente toda essa cadeia, né? E aí, quando a gente fala de monitoramento, a gente está acostumado a achar que é regra de CIEM para monitorar log. Não, gente. Esse caso aqui, para a parte de governança, para você monitorar se você está indo bem, de fato, o que vai fazer sentido é a implementação de indicadores. Eu tive um gestor maravilhoso, eu vivo citando ele aqui, que ele falava que o que você não mede, você não faz gestão. Você não gerencia. O que você não mede, você não gerencia. Porque, de fato, você não consegue ter visibilidade de onde você está e se você está indo para... Se o que você está fazendo, de fato, está atingindo o objetivo para o que você definiu, né? Sim. Sim, a forma de você saber se está funcionando, se está no caminho certo. Eu sou do esporte, né? Eu falo que eu sou pato, que eu faço nada direito, que eu faço tudo, faço nada direito. Vamos jogar vôlei? Vamos jogar vôlei. Vamos bater de bola? Sim, vamos fazer. Mas um dos esportes que eu gosto. Mas você é corredora, Carol, pô. É uma corrida, né? O Instagram é maravilhoso que você faz, você posta lá, você faz. Diz que eu tô lá no parque todo dia de manhã, né, Nath? O Instagram de... É igual falar que eu surfo, Carol. Lá no meu Instagram parece que eu surfo. Maravilhoso. Barra, né? Frases, né? Então, gente, diz que eu tô no parque toda 6h20 da manhã, estou no parque do Ibirapuera. E aí, como que eu monitoro, né? Se todo esse meu esforço, porque acordar cedo para mim nunca foi forte, mas como que eu monitoro se todo esse meu esforço tá me gerando um resultado, né? Eu estou no caminho certo fazendo esses treinos, né? Então, é através dos meus indicadores, né? A linguagem dos corredores. O pace, eu fiz mais, eu fiz menos, eu estou correndo 1 quilômetro por X minutos. Então, assim, é através do número, do indicador, né? Putz, tenho que recalcular, não estou melhorando, estou fazendo treino X, né? Performance Y, e a minha performance não está correspondendo ao que já deveria ter atingido com tanto tempo, né? A gente trabalha em ciclos quando você fala de corrida, não estou no nível que eu deveria estar, né? Com esse ciclo. O que deu errado, né? Onde falhou, né? Então, essa é a questão do monitoramento, né? E você conseguir atacar o que realmente, não vou falar de causa raiz para não ser muito o processo ali, né? Muito específico, mas é você atacar a dor, você atacar descobrir, né, o processo que não está funcionando. Onde que está falhando? Com certeza é nas minhas cachaças no final de semana. Eu não performo porque, né, não acordo, enfim, né? Mas diz o Nish que é isso, tá, Nath? Descobri pelo Nish que é Não, maravilhosa essa associação, porque fez muito sentido. Muito. Agora tudo faz sentido. Agora, exatamente. Não, mas tô falando sério, pô, essa associação é bem isso, de fato, né?
E o esporte tem muito essa questão do monitoramento, né? Igual para cyber, faz muito sentido. Exato. Vou roubar essa analogia. A pergunta e aí a pergunta que não quer calar. Seu indicador tá bom? Da corrida, no caso. Ele da corrida? Da corrida ou da cachaça? Ele tá bom, tá passando. Ó, assim, ó, eu falo quando a gente vai na psicóloga, né? Quando você já sabe o problema, que você leva assim, não, eu sei o que eu tenho que melhorar, já é um bom sinal, né? Vamos lá, Nietzsche já dizia, né? Identifiquei, agora eu tenho que retroalimentar, então tá identificado. Agora, o plano de ação, que também é uma questão de governança, remediação do risco, né? O plano de ação tá lá, né? A definir, TBD. A definir. Ai, tá lá. Ai, Carol, você é maravilhosa, cara. Bom, e aí, qual que é a importância, então, de governança para cyber? Eu acho que a gente já ilustrou muito bem isso com esse seu exemplo, mas é, de fato, a gente conseguir no fim oh, meu Deus! A gente conseguir no fim do dia, conseguir olhar ali se o que a gente está fazendo e aí olhando para a cyber como um todo, né? Utilizando pessoas, processos, tecnologia, olhando também para os objetivos estratégicos e de negócio. Se a gente está conseguindo ali, né, mitigar os ataques, as ameaças, né, mitigar os riscos ali externos, internos. E aí, por outro lado, também apoiar na conformidade, atendimento à auditoria, ter ali um direcionamento, né, de decisões, que no fim do dia é fazer essa monitoração ali para os controles e políticas e acompanhar essa roda e ver essa roda girar, né, Carol? É o elo, né, Nath? Assim, se você pega uma estrutura de cyber, é claro que eu estou falando. Aliás, eu vou refrasear, não vou falar de estrutura pensando em empresas, né? Porque não são a grande maioria, que tem empresas com papéis ali, né? Todas as áreas bonitinhas. Eu tenho uma área de gestão de acesso, uma área de governança, uma área de SOC. Não é a maioria, com certeza, né? A grande maioria todo mundo faz tudo, né? Até por uma estrutura que a gente tem investimento capaz de pessoas que você tem de cyber hoje, né? Você pegar uma empresa menor, você não vai ter 5 áreas, né? Então, enfim, área de governança, e aí pensando o processo, né? Desassociar a área para não falar tenho que ter uma área. O processo de governança dentro de cyber é o elo, é quem vai ligar o processo de monitoramento, o processo de gestão de acesso, o processo de SOC, de ameaças de projeto, a priorizar. Porque cada um vai olhar o teu dentro de casa, cada um vai defender o seu, cada um vai falar assim, não, o meu projeto é o mais importante. A área de governança tem esse papel de ajudar na tomada de decisão, né? Talvez não é ela que tome a decisão, mas com certeza a gente disponibiliza ferramentas e informações para que se tome a melhor decisão em questão de priorização, né? Pessoas, processos, tecnologia, você envolver, né, 3 pilares clássicos, mas é o que faz a diferença, né? Acho que uma dica também, quem, né, vai estar fechando a live, né? Dicas para quem quer entrar na área de governança, mas essa questão da comunicação, de você saber permear entre todas as áreas, né? Entre todas as pessoas. Acho que esse é o segredo ali, né? É você caminha lateral, você não caminha só para cima, né? Você caminha para cima também uma questão executiva, quando você fala de risco, isso tem que ser levado sim para cima. Mas você tem que caminhar lateral, você ajudar nessa questão de como que as áreas se conversam, para que define que a gente, né, use o guideline de risco, de estratégia, de budget, o que for definido para a organização, como que a gente continua seguindo ali, né? Faz essa correlação. Legal, Carol. E aí, para puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né? Qual que é a relação de governança com o IAM? Não tem nenhuma? Tem muita? Conta aí para gente, o que vocês acham? IAM, né, como eu falei, né, é um desafio, né? É um desafio você implementar, porque não deixa de ser controles às vezes muito operacionais, né? Você ter uma gestão de acesso ou você tem ou você tem, né? Não tem, a empresa deveria nascer, né? Acho que o primeiro momento que a gente tira é o RG, certidão de nascimento, você se registra, né? Então, assim, você não a identidade em si, né? E aí acabam tendo controles
que acabam sendo mandatórios, assim, premissas para você conseguir ter uma empresa, né? Ter uma organização. Se um dia se eu for criar um banco, a primeira coisa que tem que fazer é um IAM, né? Tem uma questão de gestão de acesso. Então, a governança... Nath, quanto você pagou para Carol para ela falar isso? Não paguei nada, pô, Carol, pessoa sensata. Publi. Essa parte foi publi, você coloca aqui na nossa live, né? Mas... Então, a questão da governança área ajudar na parte de IAM é justamente essa entrega de valor, porque aí vou falar novamente, né? Qual que é a entrega de valor da área de IAM? Né? Qual que é a entrega? Para mim, às vezes não, é o básico, tem que ter. Né? Não, tem um valor na área de IAM. Então, o papel da governança de ajudar a estimular isso, de ajudar a conectar o risco, não é só ter o sistema de gestão de identidade porque tem que ter. Não, qual que é o risco de não ter? Credenciais, né? Não existe uma organização credenciais, enfim, o que for. Então, tem essa questão de trazer para o risco e trazer para a entrega de valor. Acho que essa é a maior relação de amor ali entre a área de governança, em processo de governança, vou me policiar para falar o processo, para não ficar como área, junto com gestão de identidade. Perfeito, esse é um Carol. ponto, cara, assim, que eu bato muito aqui, a gente fala muito, que é a entrega de valor. A gente tem dificuldade de falar o nosso valor para a organização quando a gente está dentro de uma área de IAM. A gente tem muito valor em várias frentes estratégicas de risco. Então, acho que dá para gerar muito valor aqui com governança apoiando também, né? Eu acho que o mais... Me lembrou uma coisa, amiga, você falando. Eu, como governança, né, eu tenho que criar os indicadores. Quando chega indicador de gestão de acesso, o que... E aí eu vou fazer meia culpa daqui, mas também na questão do quanto o pessoal de IAM consegue se vender. E eu vou dar exemplo não só de cyber, mas tem o pessoal de end user, de service desk, porque os indicadores que são gerados de IAM são sempre quais? Quantos chamados foram atendidos? Quantos acessos foram resolvidos? O tempo, estourei SLA, e aí sempre estoura, porque são poucas pessoas para 50 mil acessos, né? Porque não contrataram vocês para fazer uma gestão orgânica, né? Contratar uma ferramenta orgânica. Então, assim, é tudo muito operacional, mas, assim, vamos pensar a gente, né, daqui, né, nós como donas executivas, né, de uma empresa no futuro, no conselho de uma super empresa, você vai falar assim, eu não quero saber quanto tempo você demorou para atender o seu chamado. Desculpa, é operacional, tá? Mas, assim, qual que é a entrega de valor para o meu negócio, a IAM, né? Então, acho que respondendo a pergunta, governança é ajudar a traduzir essa questão operacional de IAM com a entrega de valor para o business, né? Por que é importante ter? Né? Por que isso ganha? O que meu negócio ganha eu tendo um usuário por uma credencial, um usuário por sistema, né? E não ter aquele 100, 1, 2, 3, admin, né? Exato. Você sabe que a gente tem um vídeo aqui no YouTube, para quem não assistiu ainda, assista, que é um vídeo onde a gente fala exatamente sobre isso, de como o IAM pode ser um habilitador de negócios. E aí a gente vai, né, assim, para exemplificar valores que a IAM entrega, né? A gente vai desde a mitigação de risco, se você tiver um controle bem implementado, né, mínimo privilégio, revisão de acesso, revogação de acesso no desligamento, por exemplo, são alguns controles de IAM, você está mitigando o risco de vazamento de dados, você está mitigando o risco de acesso à informação sensível, você está mitigando o risco de acesso indevido, e aí... E quando você vai para SLD, né? Você sobe para uma escala de custo, né, Nath? Tipo, você está mitigando, às vezes, uma transação, fraude, exato. Aí você entra em prevenção a fraudes e você começa a entrar num outro mundo. Então, a gente fala com todo mundo. É uma área que tem muita entrega de valor, eu sou suspeita para falar. E uma coisa que a Mica fala muito nessa aula, que é, por exemplo, o tempo, né?
quando você contrata um funcionário, às vezes é um funcionário de uma equipe que vai trabalhar numa revenda, ou é funcionário que vai atuar numa loja, por exemplo. Quanto tempo demora para esse cara começar a vender? Porque ele depende de acesso para vender. Então, quanto mais rápido você entregar o acesso dele, quanto melhor for o onboarding de gestão de identidades, menor é o dinheiro que essa empresa vai deixar na mesa, vai ganhar dinheiro mais rápido. Se a gente faz isso numa escala de ano, né, de quantas lojas se abre por ano ou no mês, de quantas pessoas a gente está falando, é uma conta exponencial. Né? Olha quanto valor que a gente está trazendo para o negócio. Vamos ensinar a fazer essa conta, Nath. A gente vai fazer um vídeo para ensinar. Essa semana, a gente vai fazer um vídeo de como vocês fazem essa conta. É conta de padaria, mas às vezes a gente tem que ouvir o óbvio para conseguir, às vezes, tirar do papel aquilo que parece, né, complexo. Às vezes o óbvio é, cara, tá ali. Então a gente vai ensinar. Boa. É inverter, né? É inverter o lado da operação para o lado do business, né? Como que eu mostro exatamente isso, né, gente? Assim, as empresas hoje, acesso temporário, acesso terceiro, acesso foi contratado para hoje, eu não estou mais no mundo do financeiro, né? Eu estou no mundo do e-commerce. Assim, eu tenho datas importantíssimas que eu nunca... Quando eu estava no financeiro, eu olhava que é Black Friday, né? Eu olhava do lado sistêmico, né? O sistema tem que estar no ar, o banco tem que estar no ar para fazer pagamento. Agora eu olho a aplicação tem que estar no ar. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? A operação que envolve uma Black Friday, gente, é bizarro. Assim, eu participei, fiz 2 Black Fridays agora. Sim, contratação de pessoas, de equipes, e são temporários, né? Então, é um pouquinho do que vocês estão falando. O onboard dessa pessoa, né? A credencial daquela pessoa, acesso. Pensa que ela não é um funcionário que está lá tanto tempo recebendo uma conscientização em cima disso. É aquela credencial que você deu para que ele vai ter aquele poder até a Black Friday. E depois vamos revogar, né? Então, como que eu faço essa governança em cima disso, né? Essa conscientização imediata, esse mínimo privilégio, falando um pouco, né? Ele precisa ter só o que ele... ou somente o que ele precisa ter, né? Não é copiar, né? Copiar o perfil espelho. Quer lembrar, não. Exatamente. O espelho do cara que está aqui 20 anos, né? Não, gente, ele é um terceiro que vai trabalhar 2 meses aqui para uma determinada ação, né? Então, é um desafio, mas que tem muita entrega de valor. Só que se você vai pelo lado só do indicador operacional, eu dei tantos acessos, eu removi X acesso, não tem. Agora, o quanto que eu segreguei, vocês falaram de SOD, né? O terror de todas... Eu falo que não é nem do mundo, é do universo, porque lá na Lua não tem segregação de função, eu tenho certeza. Ninguém consegue fazer implementar o SOD assim perfeitamente. Mas o quanto que você dá mínimo privilégio, o quanto você conseguir segregar a função, você mitiga risco de fraude. A gente já fez essa conta como IAM, né? Quanto que eu deixei, porque é tudo potencial, né? Exato. É o evitar, né? O quanto que eu evito, não é o quanto que eu ganho, é o quanto eu evito. Quanto que você deixa de gastar, né? Ou quanto já está rolando, porque às vezes o risco está lá materializado e ninguém está olhando também. E ninguém está olhando, então, alguém fez o indicador para ver onde que estão os acessos sensíveis, sei lá, de um SAP da vida, e conferiu para ver se alguém de fato está olhando para isso, né? Talvez não. E aí está rolando alguma coisa que ninguém nem sabe. E a gente as companhias, a organização business em si, né, voltada para o negócio, é muito acostumada a fazer a conta de quanto eu ganho, né? A gente mesmo né? Você fala assim, quanto eu ganho no meu salário, né? Quanto eu estou deixando de ganhar, quanto eu estou perdendo, com as ações que eu estou fazendo, né? Tudo muito quanto eu ganho. E a gente, como IAM, como cyber em si, tem que fazer essa conta e mostrar para o negócio. Acho que esse é o maior desafio. Eu falo isso como business, dar como que eu mostro quanto eu estou deixando de ganhar. Ou pelo menos deixando de perder, na verdade, né? Quando eu falo dos processos que eu estou implementando, não é o dinheiro na conta diretamente, né? Não é a venda do meu produto, mas é o quanto eu estou deixando de perder. Exato. Exatamente, Carol. E aí, só para exemplificar aqui para o pessoal, para detalhar um pouquinho, então, os principais controles de IAM, vamos dizer assim,
estão inseridos dentro dessa categoria de Protect no NIST, tá bom? Então, nessa nova versão, eles estão ali no Identity Management, Authentication and Access Control. A grande maioria, tá? A gente tem alguns outros controles de IAM, de acesso privilegiado, em algumas outras categorias, mas a grande maioria está dentro dessa disciplina de Protect. E aí a gente foi cascatear, né? Quais são os controles? A gente vai depois compartilhar na nossa comunidade todos os controles que o NIST recomenda para cibersegurança. E aí, gente, pasmem, só para Access Control tem mais de 70 controles que o NIST gente, recomenda. É muito. Não sei o quanto vocês já pegaram o NIST, mas é muita coisa. Eu repassando esse material, a gente vai compartilhar na comunidade depois, lá no Telegram e no WhatsApp, mas quem quiser dar uma olhada e acessar diretamente lá no site do NIST, está disponível. Eu não lembrava quantos eram, eu fui olhar no detalhe só para tirar essa dúvida e eram mais de 70 controles. Então, para vocês terem ideia da importância de gestão de identidades quando a gente fala de cibersegurança. Né? Não é só conceder, revisar e remover, Nath? Sem 70? Não é, Carol, você acredita? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Pra gente é bom, é o terror pra gente é bom. Dessa galera, né? É um desafio. E era isso! Acabou, mas já! Olha, eu quero dizer que são maravilhosas, porque vamos quebrar o protocolo aqui. Se tá dado, eu não preciso nem ler. Antes, senão a pessoa tinha que ler, né? Eu li, porque eu falava, onde que tá a identidade? Agora vocês já circularam ali, ó, PRA, localizar, no NIST dá para fazer, né? Não é um negócio é find ali, você consegue localizar, já vai direto ali, ó. Maravilha. Muito bom. Fala, atrapalhei, né? Você ia falar do certificado de participação e eu quebrei o protocolo. Pode voltar. Saiu do script da Nath, bugou. Não, gente, minha internet aqui pipocou. Eu parei de ouvir vocês, mas estou ouvindo agora. Eu falei que você ia falar do certificado e eu atrapalhei você. Pode voltar. Volte ao seu script. Não atrapalhou, não, Carol. Mas era isso, né? A gente vai deixar o link aqui para vocês que estão assistindo a gente se cadastrarem para receber o certificado de participação dessa live. Então, respondam aqui no link que a gente vai deixar. E aí, Carol, a gente tem uma palavra secreta. Para poder receber o certificado de participação, o pessoal tem que preencher a palavra secreta, só responde quem preenche certo. E aí hoje eu vou deixar você escolher uma palavra secreta para o pessoal preencher. Eles têm que assistir até o final, dar o like. Tem que assistir até o final. Sempre quis falar isso, lives, né? Dá um like no canal. Segue, né? Isso, Carol, amei. Inclusive, a gente nunca faz isso, né, Mica? A gente precisa começar a fazer. A gente nunca fala. Meu sonho, olha, eu sou Instagram. Chegou o seu momento, Carol. Chegou o meu momento de brilhar. Então, primeiro, assim, gente, dá um like aqui, compartilha, curtem, esse é básico. Eu quero recebidos só. Podem mandar, aliás, né? Recebidos, eu quero. Caixa postal, acho que quem tem caixa postal, porque é sinal que recebe bastante coisa, não dá o endereço, né? Então, caixa postal, manda em brindes, aqui, recebidos, publi. É isso, então você tem que fazer a divulgação do canal, tá? Então dá um like, compartilhe, comente assim, volte Carol ou não, hashtag volte Carol, não volte, foi muita confusão. Então... Hashtag volta Carol, por favor, maravilhosa. Tem uma outra pessoa assistir mais antes de falar a palavra secreta. É uma palavra, uma frase? Uma palavra. Pode ser uma frase também. Às vezes a gente faz 2 palavras, mas não pode ser muito extenso. Segregação de função, o karma. Boa. Em comemoração que a gente vai abrir a turma essa semana, a próxima turma do curso, do SOD.
Boa. As pessoas vão achar que é governança, olha só. Elas vão ter que assistir para saber que é uma coisa nada a ver, segregação de função. Exatamente. A senha 1, 2, 3, 4 ia ser governança, né? Porque afinal a aula é governança, mas não, é segregação de função. Você sabe que de vez em quando um pessoal preenche errado, né? Aí eles cobram a gente. Eu não recebi meu certificado. Aí quando a gente vai ver, colocou uma palavra aleatória lá que não era validado, viu? A gente valida, essas respostas de vocês. Gente, a gente trabalha com acessos aqui. Tem uma gerência, não é bagunça, né? Existe um processo. Exatamente, né? exatamente. Está estipulado, estabelecido. E tem meta para a pessoa que faz isso. E tem duplo fator de autenticação, porque uma valida, a outra confere, né? Olha aí. Tem mesmo, a gente tem um processo aqui de dupla validação. Então, gente, respondam, a gente vai deixar o link aqui, respondam se quiser receber o certificado, a palavra secreta, então, vai ser segregação de função. E sigam a gente lá no Instagram, se vocês não seguem ainda, sigam a gente lá no Instagram, IEM Brasil Oficial. Se você quiser receber, conversar com a gente, tirar dúvidas, entra na nossa comunidade lá no Telegram. Lá no Telegram é aberto para vocês interagirem com a gente responde, o nosso time também responde. Mas se você não quer conversar, não quer trocar ideia, quer só receber os lembretes de quando abre turma, de quando tem live, de quando abre carrinho, fecha carrinho, entrem na nossa comunidade do WhatsApp. Lá a gente manda todos os lembretes, todas as semanas. A gente manda também os relatórios que a gente comenta nas lives, os conteúdos que a gente... Vagas, a gente manda vaga de emprego na área, que tem bastante vaga, a gente tem mandado toda semana lá. Então, sigam a gente para ficar por dentro do nosso conteúdo. Para implementar quantos controles, Nath? Tem que ter vaga. Você tem quantos controles são do NIST para implementar? 70, só em Access Control. Só Access Control são 70, Carol. Vagas, vamos abrir, vamos aumentar a área de gestão de acesso. É isso aí. É isso aí. Gente, obrigado de todo mundo que participou. Hoje a gente não vai conseguir responder as dúvidas ao vivo, mas mandem no Telegram, que a gente responde. Mandem no Telegram. No Forms vai ter um campo para colocar as dúvidas, então se vocês tiverem, podem mandar as dúvidas lá no preenchimento mesmo, ou no Telegram que a gente responde. Sigam a gente também no LinkedIn. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para a gente lá no LinkedIn também, que a gente responde. E a gente espera ver vocês, então, semana que vem, na próxima aula. Carol, super obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Eu amei demais e com certeza a gente vai chamar você mais vezes. Por favor, gente, me ajudem. Já falei, né? O hashtag volta Carol. Mas, gente, obrigada. Vou falar, minha expectativa foi check. Eu vim compartilhar e, primeiramente, agradeço de coração o convite, mas eu também vim aprender. Então, assim, acho que o objetivo foi concluído com sucesso. Obrigada de coração. Obrigada, Carol. Obrigadão mesmo, a gente viu? Que agradece, Carol. Super beijo Beijos para você. Beijo, gente. Pessoal que está assistindo a gente. Boa semana. Boa restinho de semana, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera.